essa comemoração não é normal e assim, não há nenhum motivo para a gente aqui exagerar em nada. Mas essas coisas formam times. Essas coisas fazem o trabalho colar. Quando os jogadores respondem desse jeito, é porque as coisas estão acontecendo. Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né? Segue o líder. Flamengo vence o Bahia aí por 2-1 com gol salvador do Davi Luiz, né? Gol de cabeça aí. O Flamengo venceu, assumiu a liderança, soma 21 pontos em 10 rodadas e na fase mais difícil do Flamengo, nesse período Copa América, em 9 jogos disputados, 9 pontos disputados, né? O Flamengo conquista 7. A gente está percebendo que a maturidade desse elenco do Flamengo, junto com o trabalho do Tite, e o elo entre o time e a arquibancada, a torcida, está cada vez mais forte. E quando isso acontece, dificilmente um time que é muito sólido, só levou 4 gols nesse Brasileirão, dificilmente perde. E o Flamengo, obviamente, é um candidato muito forte para conquistar o Brasileirão, né? Algumas pessoas se questionavam se o Flamengo, sem esse quarteto uruguaio e o Pulgar, conseguiria ficar ali nas cabeças esses 5 convocados, fora alguns lesionados. Sim, o Flamengo tá conseguindo fazer, tá conseguindo superar a cada jogo e a gente consegue ver isso dentro de campo, né? Então vamos embora com mais um debate aí. Vai deixando o seu like e tamo junto, galera. Outras oportunidades em outras ocasiões, antes do Davi Luiz completar esse cruzamento, não foi um escanteio, foi uma falta pertinho da bandeirinha cobrada pelo Gerson, e ele na primeira trave cabeceia em cima do goleiro do Bahia, mas a bola foi forte e a defesa ficou inviável ali. O Flamengo é muito desfalcado, Cebolinha saiu no intervalo com problemas no quadril, não se sabe em relação à disponibilidade dele para os próximos jogos, mas nesse momento do campeonato em que o Flamengo não tem os seus melhores jogadores, já são 3 partidas e 7 pontos. Léo Ortiz também sai. Léo Ortiz substituído no final, entrou o Everton Araújo, né? Ele sai também caminhando, meio cabisbaixo, não dá para saber direito o que aconteceu. Mas o Flamengo ganhou 2 jogos e empatou 1 nessas 3 rodadas em que seus melhores jogadores estão defendendo as seleções na Copa América. E a forma como o time em campo comemorou o gol do Davi Luiz e o jogo acabou imediatamente depois, junto com a torcida, indica que esse pode ter sido um daqueles jogos que ajudam a aglutinar um trabalho, que é justamente na hora em que o Flamengo enfrenta as maiores dificuldades, em que jogadores têm sido utilizados de maneira improvisada, o Flamengo de novo com um gol no final, assim como aconteceu. Um gol de cabeça. E de novo um gol de cabeça. Os times do Tite são muito bons nesse quesito do futebol que produz muitos gols. Há muito tempo é assim. E a festa no Maracanã é própria de uma partida que classifica o Flamengo para alguma coisa. O jogo de volta de um mata-mata. Olha só, não é muito comum a gente ver esse tipo de coisa, ainda mais cedo no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Entrou o Gabriel Barbosa no segundo tempo também. Hoje entrou cedo, ele tem entrado mais na reta final, hoje ele entrou com 15 minutos. E o Flamengo superou o Bahia, um ótimo Bahia. A gente não pode deixar de aplaudir a partida do Bahia na noite de hoje no Maracanã, mesmo que ele saia de campo sem nada. E um pouco mais dolorido, né? Porque o Vitória, que não vencia, venceu hoje. Estou falando do ponto de vista do torcedor do Bahia. O Bahia perdeu e quem fez o gol da vitória do Flamengo é um produto das categorias de base do Vitória, o Davi Luiz. Pois é, a gente está vendo aí o Tite, é realmente algo que chama a atenção. Pode ser, sim, aquele divisor que todo mundo fica esperando. Quando foi que o time foi campeão? Em que momento teve essa virada de chave? E aí pode ser, sim, ou pelo menos parece aquele jogo que você se lembra. Naquele gol, no finalzinho, do Davi Luiz, em cima do Bahia. Quem vencesse assumia a liderança do campeonato. E hoje o Flamengo reassumiu a liderança do campeonato com esse jogo. Teve a boa notícia, que era a volta do Ayrton Lucas e também do Everton Cebolinha. E o Everton Cebolinha já sai machucado. O Ayrton Lucas poderia estar muito cansado porque está voltando de lesão. E a gente ainda não sabe se aconteceu algo diferente para ele ter sido substituído. Eu imagino que tenha sido algo mesmo da parte física. Sim. Cansaço. Não, faz sentido. E nessa volta eles tiveram dificuldade para jogar. O Ayrton, um lateral extremamente ofensivo. E durante boa parte do jogo o Flamengo não conseguiu atacar. Então foi um jogo em que o Flamengo teve força na reta final para vencer. Teve de novo a bola parada e
eu acho que esse vai ser um ponto da coletiva do Tite. O Tite tem levado sempre, já há algum tempo, né, desde o fim da era de Corinthians, seleção, sempre alguém da comissão técnica com ele. Eu desconfio que ele vai levar o Matheus. Mas o Matheus esteve com ele no empate em Curitiba. Ele estava suspenso. O Tite estava suspenso. O Tite não estava na coletiva? Não, eu acho que era o Matheus ao lado do Clebinho. É isso, porque eu lembro do Matheus falando. Mas hoje faz total sentido. Porque acabou o jogo, o Tite pendurou no pescoço do Matheus. Porque o Matheus, filho dele, é quem trabalha as bolas paradas. Trabalha as bolas paradas e o Flamengo vem de dois resultados com bola parada no fim do jogo, resolvendo a favor. Desconfio que ele vai levar o Matheus hoje para a coletiva e vai abordar esse assunto. E foi um jogo, além da qualidade técnica das duas equipes, e concordo com o André, a gente tem que falar do jogo do Bahia. O que o Bahia impôs ao Flamengo durante mais de uma hora de jogo dentro do Maracanã foi algo que a gente não vê acontecer, e eu fui levantar esses dados. O primeiro tempo terminou com 29% de posse de bola para o Flamengo. Eu fui olhar, em base de dados, todos os jogos do Flamengo nas últimas 10 temporadas. E só uma vez o Flamengo teve 29% de posse de bola, que foi no jogo contra o Fluminense do Diniz, no ano passado pela Copa do Brasil, que o Flamengo venceu. Mas aquilo foi só, o jogo de hoje foi só do primeiro tempo. Na reta final o Flamengo subiu de posse de bola. Mas só para dizer o que o Bahia impôs ao Flamengo durante boa parte do jogo. E foi um jogo de leitura tática muito interessante dos dois técnicos, porque quando o Bahia era melhor que o Flamengo, lá pelos 15, 20 do segundo tempo, na reta final da superioridade do Bahia, o Tite faz duas trocas. Ele coloca o Gabriel e coloca o Alan. Então ele coloca um atacante e um volante. E ele tira o Luiz Araújo e o Lohan. Ou seja, ele tira um atacante e um meia para colocar um atacante e um volante, o que dá a impressão que é uma alteração defensiva. Mas não é, porque o Alan entrou como um segundo volante para caçar, porque o Flamengo estava com dificuldade de recuperar a bola. Os meias do Bahia, que são ótimos, e são muitos, o Caio, é o Jean Lucas, é o Everton Ribeiro, é o Cauli, que é um tremendo jogador. Para mim, é o melhor dos 4 no campeonato, é o Cauli, joga demais. O Flamengo não conseguia roubar essa bola, o Bahia circulava essa bola. O Gerson, de segundo volante, não ia conseguir ficar mordendo. Então o Tite coloca o Alan para caçar. E a partir daí o Flamengo começa a se impor no campo de ataque, roubando bola, tendo posse e agredindo o Bahia. E aí o Rogério percebe mais pra frente que aquele jogo que era do Bahia com a bola, rodando bola, distribuindo, construindo, aquele jogo não existia mais. O que o Rogério faz? Coloca 2 homens de velocidade, porque o jogo tinha mudado. Coloca o Biel, coloca o Ademir para tentar contra-atacar. O Bahia pouco contra-ataca, não consegue contra-atacar. Mas a leitura dos dois técnicos foi muito correta, o que o jogo pedia em cada momento. Então foi muito interessante observar como os técnicos também foram se adaptando ao que o jogo estava exigindo e o Flamengo teve mais êxito com as trocas, com o que o jogo se transformou e martelou até vencer. E uma das provas que o Bahia, no primeiro tempo em especial, deu as cartas do Maracanã foi a movimentação na comissão técnica do Flamengo ali pelos 10, 15 minutos em que o Flamengo não achava o Bahia em campo. O Everton Ribeiro comandava o jogo do Bahia na transição de defesa para o ataque e era um tal de Tite conversando com o Kleber sentado, Tite levantando, Matheus em pé na frente do banco conversando com os jogadores para tentar acertar. O Flamengo começa a dominar o jogo depois das substituições. Faz o gol com o Gerson numa linda jogada. A jogada do gol do Flamengo, o primeiro gol, é muito bonita. Mas no momento em que, se você perguntasse para quem estava assistindo o jogo, vai sair um gol de quem vai ser? Vai ser do Bahia, porque o Bahia era o time mais perigoso. A bola chegava... Aliás, os 2 gols do primeiro tempo foram muito... As duas construções, né, a do Flamengo com o Lohan Pedro terminando no Gerson e o gol do Bahia com o Canu, o zagueiro Canu dando um passe, quebra a linha, acha o Jean Lucas que fez uma partida muito boa, acha o Everaldo e ele bate. Então, assim... Teve uma falha ali também do Ayrton Lucas, né? O Everaldo é mais forte, né? Mais forte, aí no corpo ele levou. Assim, o Rogério demora para falar... Mas o Rogério é um cara que a gente sabe como ele fica incomodado, irritado, transtornado com as derrotas. Mas eu imagino que ele vai reforçar para o grupo dele e na coletiva que para a identidade do projeto esportivo do Bahia, se comportar como conseguiu se comportar durante
boa parte, um pouco mais da metade do jogo dentro do Maracanã, foi bastante interessante. Faltou fôlego, faltou um pouco de força física na reta final. Sim. E o Flamengo se impôs para vencer com merecimento. Te surpreende a posse de bola do Bahia, André Kfouri? Me surpreendeu a dinâmica que o Bahia aplicou. A precisão de passes no primeiro tempo foi melhor do que a precisão de passes do Flamengo. E assim, e reduzir o Flamengo a esses 29%, 30% que o Gustavo citou, não é coisa para qualquer time. Mesmo com o Flamengo distante da sua escalação mais capaz para jogar no Maracanã, com o torcedor no cangote dos jogadores, não é viável imaginar um Flamengo, vamos esperar o Bahia, jogar no espaço. Mas o Flamengo jogou no contra-ataque durante um bom tempo. Porque a dinâmica de jogo do Bahia era essa, e o Bahia fez isso muito bem. O meio de campo do Bahia colocou um ritmo na partida, no sentido de aqui nós vamos fazer como nós achamos que devemos fazer. Isso não é fácil no Maracanã contra o Flamengo com qualquer escalação. E foi, de certa maneira, surpreendente. Pois é, a gente viu um Bahia no primeiro tempo dando as cartas mesmo. Era o Bahia que dizia como é que o Flamengo ia jogar, mas o Flamengo conseguiu ter essa saída com o Tite fazendo essas substituições. Zupa, você acha que o Tite ele encontrou as soluções para as substituições dos jogadores que estão fora por conta de Copa América e agora também por conta de lesão melhor do que se imaginava? Esse Flamengo joga melhor do que você estava pensando por conta dos desfalques? Dentro das soluções, acho que a que ele mais conseguiu surpreender no que ele encontrou foi o Lohan no Arrascaeta. Porque o Flamengo, dos últimos anos todos, né, porque o Arrascaeta, por convocação ou por lesão, ficou fora de muitos jogos ao longo das últimas temporadas, e sempre foi tema do nosso programa aqui. Qual o jogador mais insubstituível no time do Flamengo? E sempre foi o Arrascaeta, porque o Flamengo tinha o Gabriel, mas tinha o Pedro, o Flamengo não tinha o Bruno Henrique, mas entrava o Cebolinha, ou teve época que era Michael, que era não sei quem, sempre teve algum outro ponta para jogar, mas quando saiu o Arrascaeta, não tinha quem entrasse e não é que resolvesse, mas ajudasse a minimizar a ausência. O Lohan, que não é um jogador que o Flamengo contratou, porque o elenco que o Flamengo tem, o ótimo elenco que o Flamengo tem, custou muito dinheiro para o Flamengo. O Lohan custou o dinheiro do investimento na base. E ele é um menino, e não parece que é um menino, né? Você vê o Lohan jogando, a impressão que dá é que é um rapaz já de 20 e poucos anos de idade, mas ele não é. Ele é um adolescente. E ele vem conseguindo, em vários desses jogos do Flamengo, até antes da Copa América, com a Arrascaeta fora por outros motivos. Eu cito o jogo contra o Corinthians, que para mim foi um jogo de virada do Flamengo na temporada, porque era aquela semana em que o Tite estava ameaçado, depois de derrotas na Libertadores, etc. e tal. E o Lohan faz um jogo absurdo contra o Corinthians no Maracanã, ganha confiança para ser um cara para jogar bastante e começa a contribuir com gols e assistências. E hoje, de novo, ele fez um bom jogo enquanto teve fôlego, né? Depois ele é sacrificado pelo Tite para o Flamengo ter esse modelo um pouco mais caçador com o Alan em campo. Mas me surpreende especialmente a entrada dele. O Léo Ortiz de volante foi uma boa notícia, né? Tanto é que, assim, não sei se o Alan estava pronto para 100%, o Alan está voltando de lesão. Mas mesmo com o Alan disponível, quem jogou foi o Léo Ortiz, né? O Alan entrou no segundo tempo. Talvez se o Flamengo não precisasse caçar o Bahia, o Alan tivesse entrado mais na reta final, né? E o Léo Ortiz como volante foi bem também. Então, eu acho que em linhas gerais, por enquanto, né? A Copa América nem começou para o Brasil ainda. Sim. Por enquanto, o Flamengo vem se saindo bem sem os seus jogadores. Era esperado que, mesmo com o Flamengo tendo o maior número de desfalques, também era esperado que o Flamengo tivesse um pouco mais de facilidade que alguns outros times para suprir pela quantidade de jogadores. Então, da mesma forma que o Flamengo... Mas tem mais jogadores fora também, né? As duas coisas são verdade. Da mesma forma que o Flamengo é o que mais sofre desfalques, é o que mais tem recurso para suprir. Né? Então, é uma balança. Mas, por enquanto, o Flamengo vem surpreendendo nesse sentido, sentindo menos do que imaginava, pelo menos em termos de pontuação, né? Dificuldade contra o Grêmio, conseguiu vencer no contra-ataque. O Flamengo teve dificuldade contra o Atlético Paranaense, buscou o empate no finalzinho. O Flamengo teve dificuldade hoje e encontrou ao longo da partida os caminhos para esse tremendo triunfo contra o Bahia. Eu ia falar vitória contra o Bahia, aí é espizinhar, né? Mesmo quando é contra o Bahia, é espizinhar no torcedor do Bahia. Então esse tremendo triunfo contra o Bahia. O André Kfouri, não vou te dizer, não vou falar surpreende as soluções do Tite,
Mas o Flamengo joga melhor do que você estava pensando com todos os desfalques da Copa América? Sem dúvida. É que os resultados, eles são soberanos e a gente fala em 3 rodadas diante dessas dificuldades, 7 pontos. Você vai dizer o quê? Né? Então, parte daí. Se o Flamengo tivesse feito 3 exibições e perdido 2 jogos e empatado 1, a gente já está aqui falando, olha como está sofrido para o Flamengo, como sente falta dos jogadores que estão na Copa América. Ah, mas fez bons jogos. E aí o mundo ia estar caindo porque... Poderia, né? Poderia ter perdido para o Atlético Paranaense e empatado hoje, é o que estava acontecendo até os acréscimos. Né? Exato. Aí nós estaríamos falando de uma vitória, uma derrota e um empate. 4 pontos em vez de 7 em 3 rodadas. Já é uma queda dramática. E seria por isso. Seria porque há uma dificuldade em acertar uma equipe do ponto de vista competitivo sem esses jogadores, mesmo que a comissão técnica do Flamengo e todo mundo soubesse quem seria convocado e tal. Eu sempre falo, a coisa poderia ser pior. O Pedro fez uma assistência para o Gerson hoje, e se ele tivesse agora nos Estados Unidos servindo a seleção brasileira, ninguém ia poder dizer que ele foi convocado injustamente. Até me surpreende o Pedro não estar na seleção, mas felizmente para a torcida do Flamengo e para o Tite, ele está no Rio, trabalhando, jogando e ajudando muito e mantendo seu bom nível. Sendo um dos poucos jogadores que tem sido regulares e muito acima do plano do time coletivamente em 2024. Mas agora o Flamengo vai se encontrando. E essa comemoração de hoje, ela é a comemoração de um gol, mais um no finalzinho, e isso mexe muito, né? Se mexe com o torcedor, imagine com o jogador que está no campo, num jogo difícil como o de hoje. Mas é a comemoração também de um time que se sente em dificuldades e que se orgulha de, até agora, estar conseguindo superar essas dificuldades. Então, eu acho que é uma vitória. Eu assim, por conhecer o Tite, a gente até imagina o que ele vai dizer na entrevista coletiva. Ele vai demonstrar um orgulho tremendo dos jogadores do Flamengo, esses que estão aí no Rio de Janeiro trabalhando. Ele vai falar da bola parada, que rendeu pontos, rendeu 1 ponto na rodada passada e 3 pontos hoje. E ele vai falar dessa comunhão com o torcedor, a forma como o time celebrou a vitória em campo. A gente está vendo de novo as imagens. Eu vou ficar muito surpreso se ele não mencionar essas 3 coisas. O orgulho dos jogadores, a forma como o Flamengo superou as dificuldades e a comunhão com o torcedor. Que sem ela, nada seria possível. Vamos lá, tomara que ele não me desminta aqui, eu tenho que dar a explicação. Mas tudo isso é verdade, se ele mesmo disser. Tudo isso é a pura verdade. Essa comemoração não é normal. E assim, não há nenhum motivo para a gente aqui exagerar em nada. Mas essas coisas formam times. Essas coisas fazem o trabalho colar. Quando os jogadores respondem desse jeito, é porque as coisas estão acontecendo. Semana dramática. Dramática para o Corinthians. Aí o Corinthians começa, aí ele vai Corinthians, depois, aí o Flamengo começa, aí vai Corinthians, aí vai Palestino, aí depois tem um jogo na Copa do Brasil. Da volta contra o Amazonas. Vai. Agora que chegou o administrando a situação Gabriel, camisa também, da camisa, ainda teve essa crise. Chegou. A gente agora vê esse Flamengo amadurecido com o técnico? A impressão que dá é que o trabalho agora está estabelecido, mas também não adianta a gente dizer que sim, porque daqui a 4 jogos que o Flamengo perde 2, 3 seguidas, a gente vai dizer que não. Né? Então a gente fica aqui prevendo o futuro. Mas, lembrei do Sampaoli, da última entrevista do Sampaoli. Ele não pode perder, né? Tá isso. Então as coisas são assim, né? O Tite tem menos de 1 ano no Flamengo, né? O Tite pegou em outubro, né? Então foram 2 meses, mais 6 são 8 meses de Flamengo. 8 para 9 meses de Flamengo. Nesses 8 para 9 meses, ele já foi excelente, já foi muito bom, já foi uma porcaria, tinha que demitir, agora é excelente de novo. Então, dá a impressão de ser um trabalho agora estabelecido. O trabalho vai reunindo características mais próprias do Tite, especialmente no Campeonato Brasileiro, que é o campeonato onde eu imagino que a gente vai ver essa identidade do treinador mais presente, mais visível. O Flamengo é, para mim, o favorito para ganhar um Campeonato Brasileiro, mas não acho que seja agora que a gente vai enxergar um descolamento. O campeonato ainda tem muita margem para andar equilibrado. Mas a gente vê, quando a gente pega, assim, a gente compara, coloca na equação o nível de futebol apresentado, os resultados apresentados, a maneira que se construiu o jogo e o nível dos adversários, a gente vê agora um extrato mais equilibrado
do que a gente imaginava que fosse o Flamengo do Tite. É o que está mais se aproximando, porque antes o time estava bem, mas era no estadual, então é sempre um parâmetro desequilibrado. E a hora que começou a melhorar o nível dos adversários, o time caiu bruscamente. Agora as coisas estão voltando a se equilibrar naquele patamar que a gente imaginava quando o Flamengo trouxe a melhor comissão técnica do Brasil, digo, entre brasileiros, né? E o Flamengo está usufruindo do bom trabalho do Tite e o Tite desfrutando do ótimo elenco que o Flamengo tem. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal, né? O Flamengo vence, Flamengo é líder. Foi um jogo difícil. O Bahia não tá nas cabeças do Brasileirão à toa. Para quem não acompanhava o Bahia e viu o jogo que o Bahia fez no Maracanã, viu a qualidade técnica que o Bahia tem no seu time atualmente, que é muito bem treinado pelo técnico Rogério Ceni, viu que foi um jogo muito difícil. O Flamengo raramente, dentro do Maracanã, tem menos posse de bola que o seu adversário. Isso ficou demonstrado que o Flamengo terminou o jogo com 35 ou 40% de posse de bola, bem abaixo do padrão Flamengo, né? A última vez que aconteceu, como o Parque disse, foi lá na época do Fluminense, né? Acho que foi aquele 4-1, se eu não me engano, o ano passado. Então é aquilo, o Flamengo ele vem mostrando um amadurecimento muito grande no trabalho do Tite. O Flamengo sofreu oscilação ali quando acabou o Carioca e começou as competições, né? Brasileirão e Libertadores, mas agora acho que o Flamengo entrou nos trilhos, né? Acho que desde o jogo do Corinthians pra cá, o Flamengo vem mostrando uma regularidade e é um Flamengo que vem a cada jogo se superando, principalmente após os principais jogadores, vamos dizer assim, né, do meio de campo ali, irem para a Copa América, né? O Quarteto Uruguaio e o Pulgar. E vamos falar de um cara que está jogando muito, Gerson. É muito contestado algumas vezes, com razão, mas parece que ele voltou à sua boa forma dentro do Flamengo e é decisivo a cada jogo, né? Ou dando assistência, ou marcando gol, ou até participando da jogada, né? Desarmando, ou até participando do início da jogada. Então é aquilo, se a gente pegar os números do Gerson, jogo de hoje, né? Jogou o jogo inteiro, um gol, primeiro do time, né? Uma assistência, primeiro do time. E a assistência foi pro Davi Luiz, né? Porta de falta. Ações com a bola parada, 63. Chances criadas, criou 5. Então aquilo, o Gerson ele vem se demonstrando, é capitão do time, é um cara que teoricamente é novo ali, 26 anos por aí, acho que tem 25 nessa faixa aí. É um cara que ele vem se descobrindo novamente, já jogou mais avançado no início da sua carreira do Fluminense. Ele jogava como ponta, recuou e em 2019 ele ganhou o apelido como Coringa, saiu, agora voltou e agora sim ele tá voltando ao seu melhor nível técnico, né? E quando o trabalho do técnico é compreendido pelos jogadores, é isso que acontece. Os jogadores correm, não desistem, vai até o final. E a união entre time e torcida, esse elo, parece que a cada dia está mais forte. E podemos dizer aqui que o Flamengo, nessas 3 primeiras rodadas aí, de desfalque, né, para a Copa América, o Flamengo vem se superando a cada jogo, né? De 9 pontos disputados, conquistou 7. Então surpreende muita gente, mas para outras não, para algumas sim, principalmente pelos desfalques ali no meio de campo. E o Tite conseguiu achar um cara que substituía o Arrascaeta, não à altura. O Arrascaeta quando tá no seu auge ali, ou joga 60% do seu futebol, esquece. E o Lohan tá fazendo muito, tá jogando muito, e o moleque parece já um adulto e um veterano do futebol, né? Então, é aquilo. O Flamengo continuando mantendo essa performance, jogando dentro de casa e fora de casa, até o final da Copa América, ou até o Uruguai e o Chile ser eliminado, vai ser difícil parar o Flamengo, hein? Vai ser difícil parar o Flamengo e segue o líder, né? A gente brinca, mas 10 rodadas ainda, é muito cedo ainda, mas aproveitar, né? Cada rodada tem que aproveitar como se fosse a última. Então, o Flamengo sim, pra mim, é o grande favorito de conquistar o título brasileiro, mas é trabalho, pé no chão, que ainda não tem nada conquistado, né? Tamo junto, deixa o like e é nóis aí, galera.